Olá, seja bem-vindo à aula 35 do curso de Macros e VBA do Excel. Meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Vamos nessa aula aprender a trabalhar, manipular textos utilizando recursos não do funções do Excel, mas utilizando recursos do próprio VBA, que a linguagem nos permite. Vamos abrir aqui o Excel. Na verdade você tem essa planilha para download no meu blog, no sigonerd.com. Se você ainda não sabe como abri-la, entre na internet, digite o endereço www.sigonerd.com. Na parte superior da tela, em Apostilas do Nerd, você pode clicar sobre o link e na lista você encontrará todos os materiais de download do curso de Excel básico, do curso de Macros e VBA, manuais, apostilas e documentos que eu disponibilizo também de forma gratuita, inclusive uma relação completa de aulas. Toda vez que eu gravo uma aula e libero, eu publico num documento, então você pode utilizá-la para referência. Se você quiser repassar esse conteúdo para alguém, então utilize esse arquivo, ele é muito interessante. E temos também todo o material de download das aulas, inclusive um de tira dúvidas, uma aula que será publicada agora, já foi publicada, a respeito de listas de validação dependentes. Muito bem, vamos abrir o Excel. Você pode baixar essa planilha de download, então, lá no meu blog. O que vamos fazer hoje é justamente entender como o VBA trabalha com textos. Nós temos aqui alguns textos, observe. Meu nome, escrito de diversas formas. Na linha 2, eu quero extrair o meu nome, Alessandro, deste texto aqui, composto. Nós vamos utilizar então o recurso do próprio VBA. Aqui eu quero extrair o Trovato, né, a palavra direita. Aqui eu gostaria de tratar esse texto para eliminar os espaços que existem a mais. Esses espaçamentos a mais eles atrapalham bastante na comparação de dados, você sabe disso, principalmente se você utiliza tabela dinâmica ou funções de comparação. Depois nós vamos converter o texto em maiúsculo e minúsculo e, por último, extrair trechos do meu texto. Tudo isso utilizando funções aí do VBA. Primeiro passo, vamos lá, vou colocar aqui um botão que vai fazer a ação da nossa macro. Dois cliques sobre ele e abrimos aqui o ambiente. O que eu vou fazer? Vamos definir aquela nossa variável para controle da planilha, disw as worksheet. Nós vamos definir como sendo a nossa planilha plan1. Vou selecionar a planilha e está pronto. Primeiro passo, então vamos extrair textos à esquerda. Se você assistiu minhas aulas do curso de Excel, eu tenho lá várias aulas sobre funções de texto, sabe que uma função do Excel que extrai textos à esquerda de uma palavra, por exemplo, se eu quiser extrair o Alessandro daquela célula 2, nós vamos utilizar a função do Excel chamada esquerda. Então vamos lá, função do Excel, esquerda. No VBA, nós vamos fazer a mesma coisa, só que utilizando uma função chamada left. Então, eu vou colocar aqui, no VBA, left. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado. Nós vamos colocar o resultado a partir aqui da célula A9. w.range A9, ponto value é igual. Bom, o que eu quero colocar na célula 9? Eu quero colocar que a célula A2, ponto value. O que eu vou fazer com esta célula 2? Observe que nós temos então aqui um item que vai ter o VBA vai substituir essa nossa instrução pelo Alessandro Trovato. O que eu vou fazer é colocar aqui a instrução left, veja só, left, abro parênteses, e a função left pergunta string como primeiro argumento. String é a palavra ou texto que eu vou extrair a informação. Nesse caso, é substituído por toda essa instrução aqui do valor da minha célula 2. Vírgula. Length é o tamanho da célula, ou o tamanho do texto que eu quero extrair dessa nossa célula. Alessandro tem 10 letras, então vou colocar aqui o número 10 e vou fechar parênteses. Pressionando Enter, a nossa instrução então está pronta. Nós vamos colocar aqui na célula A9 o Alessandro. Vamos escrever também na célula A10, wrange A10, ponto value igual left. Uma dica, se você está extraindo números de uma célula e quer que esses números eles venham já formatado como texto, coloque na instrução left esse caractere aqui, o $. Ele vai fazer com que todo o retorno, tudo aquilo que for trazido pela função left seja texto.
Se você deixar o left e ele entender que o que ele extraiu é um número, ele pode colocar um número na sua célula e afetar muitas vezes se houver zeros à esquerda, ele tira esses zeros, porque ele converteu para valor. Vamos ver se deu certo? Olha só, F8, eu vou executar então aqui a seleção da planilha. A célula 9 vai receber qual valor? Apenas o Alessandro. Nós extraímos o sobrenome. E o comando é o left. Vamos colocar então aqui na frente, não em A10, mas vamos colocar em B9 o nosso teste. A próxima função é extrair o trovato. Então, vamos extrair textos à direita. Nós vamos fazer isso utilizando qual função? Lá no Excel, você sabe que a função do Excel chama-se direita. E no VBA, a função chama-se right. Vamos lá, w.range a10.value igual a right, abro parênteses, w.range. Onde está a palavra que eu quero extrair? Está ali na célula A3, de A3, vírgula, ponto value, vírgula. Length novamente é o tamanho. Quantas letras tem trovato? Tem 7 letras. Nós vamos então extrair 7 letras. Essa extração vai ocorrer da direita para a esquerda. A instrução left começa da esquerda para a direita. Pressionando Enter, vamos colocar lá na célula wrange b10.value igual right. Vamos ver se deu certo? Ao invés de pressionar debugar todo o código, vou pressionar F5 para ele executar tudo de uma vez. Aqui está o Alessandro extraído com o left e o trovato extraído com o right. Para não perder tempo digitando esses cabeçalhos, vamos copiá-los aqui embaixo. Dessa vez, nós vamos eliminar, arrumar os espaçamentos, retirar espaços desnecessários. Nós vamos utilizar essa função lá no Excel, você se lembra que é uma função chamada arrumar. No VBA é a função trim. w.range A11, ou seja, eu quero gravar na célula A11 o quê? O trim da minha célula. Perceba que a função trim só precisa de um argumento, que é a célula que tem a informação que ele vai trabalhar, que está na w.range A4.value. Opa, esqueci aqui o parênteses do trim. Pressionando a tecla F5, opa, ele está dizendo que é um objeto é claro, eu fiz aqui coisa errada. Ponto value. Agora vai. Trim. Ah, é claro, Alessandro, você fez errado. Ponto value tem que estar lá dentro, é óbvio. Estou pensando demais. Note que a função trim, então, eliminou os espaços antes e depois dos caracteres. Ele não eliminou os espaços que estavam no meio da palavra. Então, muita atenção, que a função trim ela vai fazer apenas a arrumação dos textos que estão, dos espaços que estão antes e depois da palavra. w.range, vamos lá, b11.value igual a trim. Mas como é que eu poderia corrigir isso, Alessandro? Eu poderia fazer da seguinte forma, pegar o valor da célula A11 novamente, vai ser igual. Agora sim eu posso utilizar aquela minha função, o arrumar. Application.worksheet function.trim. Nós vamos usar a função trim dessa vez do Excel, passando como argumento a nossa própria célula. Veja só. Vou colocar aqui uma continuação que vai ser a minha célula w.range a11.value. Estou precisando fechar aqui o trim e agora sim. Se pressionarmos a tecla F5, opa, o argumento não é opcional. Ah, eu esqueci de digitar aqui o comando. Vamos apagar aqui. Agora sim. F5, você vai ver que o espaço foi eliminado. A função trim do VBA ela só vai eliminar então os espaçamentos antes e depois. No Excel, nós vamos conseguir eliminar inclusive os espaços intermediários. Você vai ter que fazer, então, como eu, essa miscelânea. Dá para colocar tudo isso dentro de uma mesma célula, mas vai ficar um pouco confuso. Vamos deixar como está. b11.value igual a trim.
Depois, na quarta, nós vamos converter os textos para maiúscula. Esse processo também é muito útil quando você vai fazer a análise de logins, usernames, converter em maiúscula. Se você tiver que fazer uma comparação de valores, o ideal é que você sabe que uma das pontas está em maiúscula, então você deve fazer a conversão da outra também. A função no Excel que faz isso é a maiúscula. No VBA é a instrução uCase. U é a abreviação de upper, então uppercase. w.range a12.value vai ser igual à função uCase, abro parênteses, da nossa célula w.range. Qual célula que eu quero? A A5. A5.value. Note que então que estamos colocando aqui que eu quero que o valor da célula A12, que é essa aqui embaixo, seja igual à conversão da célula A5 para toda em maiúscula. Pressionando a tecla F5, vamos ter então aqui o Alessandro Trovato escrito em maiúsculo. Vamos gravar na célula da frente o w.range b12.value igual o case. O mesmo ocorre com a conversão para as letras em minúscula. Como é que podemos fazer a conversão de letras em minúscula? Vou corrigir aqui. Podemos utilizar, então, no Excel, a função minúscula, no singular. E no VBA, a instrução LCase. L é lowercase para converter em minúsculo as letras. Novamente, nós vamos pegar o valor da célula 6 e converter para minúsculos. w.range A, vamos colocar aqui A13, que é onde eu quero guardar, ponto value vai ser igual a lowercase, LCase, da nossa célula w.range A6.value. Fecho parênteses, é claro que eu esqueci novamente. Pressionando F5, você vai ver que ele escreveu com letras minúsculas aqui agora, retirando as primeiras letras com o caractere. Vamos lá, w.range c12.value igual a C13, C12 já foi. A instrução LCase. E para extrair um texto, vamos copiar aqui o nosso cabeçalho. Extrair textos. Nas funções do Excel, nós usamos a função ext.texto para extrair textos do meio de um parágrafo, aqui, do meio de uma frase de uma célula. No VBA, nós vamos utilizar a instrução mid. A instrução mid ela é parecidíssima, é igualzinha à função que nós usamos no Excel. Só que como vou utilizá-la? w.range a14.value vai ser igual. Ou seja, vou gravar aqui na célula A14 a extração do D, do R e do O do meu nome. Vamos fazer isso através da função, então, mid. Abro parênteses. A função mid tem 3 argumentos. O primeiro chama-se string, que é onde está o texto principal que eu vou extrair. Está na minha célula w.range a7.value. Vírgula. Não esqueça que no VBA a separação das funções é o vírgula. Na sequência, fechei aqui sem querer, vírgula. Start as long, start é a posição inicial. Onde está a letra D? Se nós contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a letra D está na posição número 8, então vou colocar aqui o número 8. Vírgula, length é o tamanho do texto que eu quero retirar. Eu quero retirar apenas as 3 letras D, R e O, então coloco o número 3. Pressiono Enter e a nossa instrução foi inserida. Se pressionar aqui o F5, você vai ver então que ele extraiu o DRO do meu nome e colocou na célula A14. Vamos gravar então aqui na coluna B14 um valor, que vai ser igual ao mid. Tanto a função mid quanto a função right, left, todas elas, se você colocar aqui um string, né, um dólar aqui na frente, nós vamos converter, trazer aquilo que foi extraído como texto. Eu esqueci de colocar então aqui na célula 13.
Ah, eu coloquei na célula C13, Alessandro, que é B13. Agora sim, por isso que ficou essa brecha aqui. Prontinho. Então percebam que dá para manipular as funções de texto no Excel utilizando recursos do próprio VBA. Eu não preciso utilizar as fontes, os recursos das funções do Excel no código. No decorrer desse treinamento, desse curso, você vai ver como eu vou utilizar esses recursos para analisar trechos de texto. Quando nós estivermos trabalhando com formulários, muito provavelmente nós vamos fazer tratamentos das informações que foram inseridas no formulário utilizando essas informações de texto. Então aprenda, verifique corretamente como você pode fazer isso utilizando aí o Excel. Não há dificuldade em utilizar e manipular textos. Caso você tenha alguma dificuldade, ainda há comandos de formatação, ainda há uma série de recursos que podemos utilizar para tratar o texto que foi extraído com base em uma variável. Podemos, inclusive, deixa eu até trocar aqui o nome, né? Vou entrar no modo design e vou colocar aqui o nome executa. Que assim você consegue escrever qualquer texto aqui e verificar o resultado na parte de baixo da tela. Nós vamos na próxima aula falar um pouquinho mais ainda a respeito de funções de texto no VBA. E, finalmente, vamos trabalhar com formulários. Vou ensinar vocês aí a como gerar, como criar formulários no Excel para poder fazer a inserção de dados. Inserção de dados, tipo uma planilha de cliente, uma planilha de produtos em estoque. E, fazendo parte desse treinamento, nós vamos criar a nossa própria planilha de manipulação de itens em estoque. Através de um projeto de VBA completo, eu vou ensinar a vocês como criar uma planilha de cadastro de clientes, como cadastrar estoque e depois controlar fazendo entradas e saídas dele. Espero que você esteja gostando desse curso. Não esqueça, compartilhe esse trabalho, verifique, passe para a lista dos seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente ainda está interessada em aprender a programar com VBA e esse curso você sabe que é 100% gratuito. Estou gravando também um curso VBA paralelo para ser vendido em alguns portais e esse curso terá alguns recursos complementares, como desenvolvimento de planilhas específicas. Eu divulgarei no determinado momento aquilo que eu estiver produzindo aí para outros portais. Espero que tenha gostado. Um abraço, até a nossa próxima aula.